Bom, não sei se vocês já ouviram a frase "uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade". Essa frase, pelo menos o que o Google fala pra gente, é que ela é atribuída a um cara lá, um propagandista lá dos alemães da Segunda Guerra Mundial, que era um pessoal ruim pra caramba. E eles usaram esse conceito, né, para manipular as pessoas de várias formas possíveis, né, para fazer coisas horrorosas que hoje a gente vê, mas na época, vivendo ali naquele contexto, as pessoas não conseguiam enxergar, justamente porque uma mentira repetida 1000 vezes, para a gente que ouviu essa mentira 1000 vezes, acaba se tornando verdade. A gente vive numa geração que está constantemente tentando enganar a gente. Constantemente falam mentiras para a gente, falam falsidades descaradas ou meias verdades para levar a gente para o erro, para fazer realmente a gente se afastar das verdades de Deus. E isso acontece o tempo todo. Eu mesmo estudei marketing na faculdade, e existe a forma responsável de fazer marketing, que está ligado ali a vendas, né? Está ligado a desenvolvimento de produto, tudo mais. Existe a forma responsável da gente fazer isso, de desenvolver produtos e vender coisas para quem tem algum problema a ser solucionado, que o nosso produto solucione e tal. E existe a forma totalmente irresponsável de fazer isso, que é você pegar qualquer coisa que você queira vender, sair falando para todo mundo comprar e, através de qualquer meio possível, você vender aquilo que a pessoa às vezes nem precisa. Através de manipulação, através de várias coisas ruins mesmo. E no nosso dia a dia a gente vê isso também o tempo todo. Quantas vezes a gente ouve professores na nossa faculdade, nas nossas escolas, falando meias verdades, falando falsidades, para afastar a gente dos caminhos de Deus, para impor na nossa cabeça algum tipo de pseudociência, que é alguma novidade que a ciência descobriu. Ou o clássico, né? A gente vai comprar alguma roupa, a gente vai na loja, a gente sabe que a roupa não ficou tão legal, mas o vendedor continua insistindo que esse é o caimento melhor que ele já viu daquela peça em qualquer pessoa na vida. Constantemente estão tentando enganar a gente às vezes acha isso meio tranquilo, a gente acha, pode ser engraçado em alguns momentos, mas a verdade é que a nossa geração ela é totalmente tomada por isso. E Davi, que é o autor do salmo que a gente vai ler hoje, ele não levou isso nem um pouco na brincadeira, porque Deus não leva isso nem um pouco na brincadeira. A gente vai tentar aprender com Davi hoje a entender como deve ser a nossa resposta diante de uma geração cheia de falsidade, diante de tentações mesmo na nossa vida também, da gente ser assim também. Não sei se você já abriu aí Salmo 12, Salmo davídico. Ele tem um título aí, né? Para o mestre de música em oitava, Salmo davídico. E aí começamos então. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Amém. Bom, o autor desse salmo é Davi, o rei Davi, um grande rei de Israel, um dos mais famosos aí da história de Israel, muito poderoso, muito rico, cheio de exércitos ao seu dispor. Em vários momentos da vida ele acabou sofrendo perseguição, sendo lá por Saul, né, que era o rei que veio antes dele, ou pelos seus próprios filhos, e aqui ele parece estar falando com Deus sobre uma dessas perseguições. A gente não sabe o contexto exatamente que estava acontecendo ali, mas ele chega a Deus falando que estão perseguindo ele através das suas línguas, né? Através da boca, através de falarem mal dele ou de quererem retirar ele do poder de alguma forma. E é interessante que o Salmo ele começa e termina com algumas verdades sobre como era a sociedade ali no tempo de Davi. Ele começa falando: já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente ao seu próximo, e termina de uma forma um pouco parecida: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então a gente já parte desse pressuposto que a sociedade dele, do início ao fim desse salmo, continua a mesma, não foi mudada pelo texto que ele escreveu aqui.
E nesse salmo ele faz uma separação clara de dois grupos principais, que é bom a gente ter em mente. Primeiro, os fiéis a Deus, são justamente esses necessitados, os oprimidos, os pobres, que clamam pela salvação de Deus, como o próprio Davi, que anseiam pela segurança e a encontram no Senhor. E Davi fala, lá no primeiro versículo, que esses são os que já não existem, de tão escassos que eles são no tempo dele. Ele olha ao seu redor e ele não vê ninguém que seja justo, ninguém que fale a verdade. E o segundo grupo são justamente os infiéis. São os que não são confiáveis, os mentirosos, os falsos, os bajuladores de coração fingido, né? Que falam uma coisa na frente, mas pensam outra ali, arrogantes e ímpios. Esse, ao contrário dos fiéis, que já não existem, segundo as palavras de Davi, esses andam por toda parte, que ele fala no versículo 8. Esses são em multidões. E aí eu não sei vocês, assim, como vocês se aproximam de um texto como esse. Eu, pelo orgulho do meu coração, muitas vezes eu já leio um texto como esse e eu já automaticamente me coloco no primeiro grupo. Eu já me coloco como parte dos fiéis, como parte da galera que, é muito maneira, que clama a Deus, e já estou pronto a olhar para o lado, para a galera da faculdade ou do trabalho e fazer, olha lá, os que mentem uns para os outros toda hora, os que falam com o coração infiel e bajulador e tudo mais. Já estou pronto para olhar, muitas vezes, com um olhar de julgamento para a galera. Mas esse texto ele já destaca e ele já levanta um ponto que é essencial para a nossa caminhada e que é uma das verdades que para mim foi mais difícil quando eu li esse salmo. Primeira lição, então. Nós, eu e você, somos por natureza essa geração infiel. Mas Jesus se fez oprimido para que por ele a gente fosse representado. O que é maneiro aqui desse texto também? Davi, ele não estava na Babilônia, ele não estava exilado no meio de um povo estrangeiro, que ninguém conhecesse a Deus. Cara, ele estava justamente em Israel, ele estava entre o povo que era o povo de Deus mesmo. O povo corrompido não era todos esses povos lá, os assírios, né, os sírios, babilônios mesmo, era o povo escolhido de Deus. Então, antes da gente olhar, como eu muitas vezes olho, simplesmente para a galera que não conhece a Deus, das nossas escolas, faculdades de trabalho, a gente precisa se lembrar disso. Mesmo dentre o povo de Israel, os fiéis eram poucos. Aqueles que prestavam atenção nessas verdades que Davi está falando aqui, eram poucos ou nenhum. A acusação deles não era de, assassinato ou algum tipo de imoralidade sexual muito que a gente até hoje vê como algo muito grave. A acusação deles era que eles pecavam com a boca. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. E Carlos, razoavelmente recentemente, deve ter uns 2, 3 meses, trouxe uma pregação aqui que falou basicamente sobre isso, os pecados da língua, os perigos disso, mas eu preciso reforçar, tendo em mente esse texto. Tome muito cuidado com o que você fala. Tome muito cuidado com o que você fala e com o que está no seu coração. Jesus ensinou para a gente que as palavras são resultado do que está no nosso coração. Então reflita um pouco sobre o que tem estado no seu coração. Todo tipo de mentira, reclamação, bajulação, fofoca, tudo isso às vezes passa despercebido pelos nossos olhos, mas eles são pecados igualmente graves diante de Deus como qualquer outro pecado. Davi continua, inclusive, pedindo para que Deus corte os lábios bajuladores, corte toda a língua arrogante. Esse corte não era simplesmente pegar a língua do cara e literalmente cortar fora, pegar a boca, os lábios deles e cortarem. Ele não estava preocupado com o instrumento que as pessoas usavam para pecar. Ele estava falando, na verdade, para que Deus tirasse aquelas pessoas do meio do povo. O povo santo de Deus deveria permanecer santo, o povo escolhido de Deus deveria permanecer escolhido. Mas, de novo, por natureza, a gente é parte desse grupo de infiéis. Quantas vezes a gente não fala exatamente da mesma forma que eles falam ali no versículo 4? Venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? É o famoso, quando eu era criança a gente falava isso, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Quem é Senhor sobre nós? Nós somos donos dos nossos lábios. Quantas vezes a gente, como brasileiro, a gente confia no jeitinho brasileiro, no desenrolo, para sair de alguma situação meio difícil, alguma situação que é errada diante de Deus, mas a gente sempre tenta dar algum jeito, ao invés de lidar com ela diante de Deus de forma séria como deveria ser.
é justamente porque, como Davi fala lá no primeiro versículo, é justamente porque já não há quem seja fiel, que a gente precisa de Jesus, que a gente precisa só de Jesus, como a gente cantou aqui agora há pouco e como a gente canta em várias outras músicas, preciso só de Ti. Ele é essa salvação, Ele é o verdadeiro fiel, o verdadeiro oprimido, pobre, necessitado, que clamou, Senhor, e trouxe segurança para a gente. Só através dele e nele a gente foi feito parte daquele primeiro grupo dos fiéis. A gente que era parte dos que deveriam ser cortados do povo, foi agora feito parte dos que são ouvidos por Deus. Só nele nossas orações podem ser ouvidas e podem ser respondidas. Esse salmo é totalmente relevante para o nosso tempo. Salmos, para quem não sabe, eles são poesias ou são canções que a galera cantava em várias situações da vida, assim. Eles cantavam a palavra de Deus, muitas vezes para ajudar a se lembrar da palavra de Deus nos momentos difíceis ou em qualquer momento de celebração. Essa canção, então, é totalmente relevante para o nosso dia, é totalmente relevante para que a gente se lembre dessas palavras de Deus. Nesse tempo que tem tanta maldade, tanta corrupção, que os pecados são exaltados da mesma forma que a maldade era exaltada no Salmo, clame a Deus também como Davi, salva-nos, Senhor, com a certeza de que pelo sacrifício de Jesus, Ele que foi o verdadeiro fiel, o verdadeiro oprimido, a gente vai ser ouvido, como Deus falou que ia levantar para ouvir os gemidos e o clamor do seu povo aqui. E é interessante também que, dentre esses dois grupos, que Davi destaca aqui com muita clareza, ele destacou esses dois grupos e, naturalmente, não existe um terceiro grupo. Isso é muito difícil para mim também, porque não existe o grupo dos que são fiéis a Deus, mas que vivem confortavelmente em meio à geração, em meio a essa geração mentirosa, em meio a essa geração que é falsa, em meio a essa geração totalmente corrompida por esse tipo de pecado. Não existe um grupo que participa, que é representado por Jesus como fiel, como oprimido, como pobre, mas que não fica totalmente indignado como Davi falou, como Davi ficou, que age totalmente assim, tranquilo em relação a essas pessoas e não clama como Davi clamou, cara, tira essas pessoas, eu quero te ver, Senhor, eu quero estar no meio de um povo santo para te adorar, ao invés de exaltar o pecado como é feito aqui. Então, necessariamente, se a gente é representado por Jesus, a gente vai participar com Ele no seu sofrimento, a gente vai participar com Ele na perseguição, em qualquer coisa, como Davi estava fazendo ali. E eu muitas vezes temo que eu e a gente e a nossa geração, a gente vive como quem faz parte desse terceiro grupo, dos que não se importam com a exaltação da maldade por todo o mundo, por toda a nossa vida. Mas, infelizmente, se a gente não é dos fiéis, a gente automaticamente vai ser dos infiéis. Graças a Deus por Jesus, porque Ele se fez parecido com a gente, para representar a gente, e agora nele a gente pode ser ouvido por Deus e ser alcançado por Deus. Segunda lição que esse texto traz para a gente essa noite: o Senhor vê a opressão e ouve o clamor do seu povo. Cara, a primeira coisa que Davi faz nesse texto é ir diretamente para o Senhor. Ele não vai reclamar para, sei lá, algum tipo de assessor dele, um braço direito dele lá no reino, que tinha muita influência, ou os sábios daquela época. Cara, ele não quer saber de nada disso, ele quer saber de Deus. Ele vai falar: Deus, vem me salvar, salva-me, Senhor, porque já não há quem seja fiel. Ele olha à sua volta e não vê ninguém, parece que ele viajou no tempo, foi lá para o Novo Testamento, leu a carta de Paulo aos Romanos, e com ele concordou: não há nenhum justo, nenhum sequer. Olha o que esse povo fala de novo: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? O pecado deles maior aqui é não reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Então, com isso eles colocam as confianças neles mesmos. Mas Deus responde lá no versículo 6, no versículo 5: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. Cara, por mais difícil que esteja alguma situação, assim como o ímpio está sempre disposto a falar, a usar a sua língua para colocar sua confiança nele mesmo, o nosso Deus está sempre disposto a ouvir o clamor dos que são seus. Confie nisso, saiba que Deus realmente ouve, Deus realmente está disposto a agora levantar e te ouvir. Então coloque toda a sua vida diante do Deus que se importou, como a gente canta aqui também.
Diante do sofrimento, diante da opressão que você possa passar, aqui está a nossa esperança. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei. Ele é o Deus que não dorme, Ele é o Deus que não se cansa, Ele é o Deus que não demora em responder os que são oprimidos, os que estão ali representando Ele na terra. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa esperança. Ele já levantou, Ele já veio em nosso favor. A gente não vai ficar para sempre em meio a uma geração corrompida, em meio à exaltação eterna do pecado. Terceira lição que esse texto traz para a gente: a salvação vem aos que anseiam por ela e está garantida no Senhor. De novo, olha as palavras de Deus: agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Em outra versão ele diz: eu porei a salvo, ou salvarei aqueles que anseiam por isso. Na verdade, todo esse texto, ele é resultado, ele brota do coração de Davi, porque ele anseia pela salvação de Deus. Então, uma pergunta básica que fica para a gente é: cara, você tem ansiado pela segurança de Deus? Você tem ansiado pela salvação de Deus? Ou você tem colocado a sua confiança nas suas próprias palavras e nas suas próprias ações? Tem uma música em inglês que é um pouco antiga já, mas espero que a galera aqui conheça, mas também não vai fazer tanta diferença, porque ela é em inglês, eu vou falar em português. Mas tem uma música que ela fala o seguinte: só precisamos da luz quando está escuro, só sentimos falta do sol quando está frio. E o autor lá da música só soube que amava a menina da música quando a deixou ir. Uma música romântica, mas um pouco triste. E cara, infelizmente, de uma certa forma, isso pode acontecer com a gente também. A gente tem a melhor coisa de todas, a melhor notícia de todas, as melhores palavras de todas, que é a palavra de Deus, mas a gente só vai ansiar, esperar e desejar profundamente a segurança de Deus quando a gente entender de fato que a gente está em grande perigo. Mas, cara, olhando para esse texto, então, Davi começa com isso: salva-nos, Senhor. Mas do que ele precisava ser salvo? De que salvação é essa que ele está falando? Será que é de algum tipo de guerra, algum tipo de perseguição física ali que a galera estava querendo armar ali contra ele? Eu acho que Davi tinha isso em mente, mas eu também acho que ele tinha algo um pouco mais profundo em mente. Ele fala assim, a grande conclusão do Salmo, né? O último versículo fala assim: os ímpios andam altivos por toda parte. Ou seja, eles andam, né, confiantes ali por toda parte, de nariz em pé. Quando a corrupção é exaltada entre os homens, essa corrupção é qualquer tipo de maldade, é tudo que não presta na terra é exaltado entre os homens. Isso parece um pouco com os nossos dias, né? Não preciso nem dar muitos exemplos para a gente saber e se lembrar o quanto que esse mundo está distante do ideal de Deus. Cara, mas o que importa aqui, essa é uma das paradas que eu achei mais maneiras nesse salmo. Davi estava com o coração totalmente ardente pelo Senhor. Ele queria louvar a Deus, e ele via esse povo exaltando o pecado, e ele ficava revoltado, ele ficava indignado. Ele queria e ele ansiava e esperava pelo dia que o Senhor seria exaltado e não o pecado. Por isso, na prática, ele pediu: Senhor, tira essas pessoas. Deixa aqui só essas pessoas que te adoram, que te exaltam, que você alcançou. O seu povo é santo, o seu povo é para ser santo. Então tira essas outras pessoas daqui, para que a gente possa finalmente te exaltar. Mesmo que não sobre ninguém, mesmo que não seja ninguém, o seu remanescente fiel vai te exaltar para sempre. Então tira logo essas outras pessoas daqui. A salvação que Davi pediu era essa, a salvação que ele imaginava era, no fim das contas, de um único povo adorando completamente o único Deus. Esse anseio pela salvação de Davi, então, é o anseio pela eternidade diante de Deus, ao lado de Deus, que a gente vai viver também junto dele, nesse único povo, adorando o único Deus. Mas se a gente vive no meio dessa geração totalmente mentirosa, como o próprio Davi falou, se não sobrou nenhum que fala a verdade, ninguém que é confiável, como saber se isso que ele está falando mesmo é confiável? Como saber se essa salvação realmente existe? Como distinguir uma única voz verdadeira no meio de tantas vozes falsas? Olha então para o texto de novo, se você está com ele aberto aí, os versículos 6 e 7.
é o centro mesmo assim, do Salmo. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Cara, essa é a nossa garantia. Essas palavras trazem justamente a segurança da qual elas mesmas falam. Não sei se você sabe, mas na Bíblia, né, muitas vezes que a galera usa o número 7, ele está representando ali, né, a completude, a totalidade ou a perfeição de alguma coisa. Então Davi usou aqui um material muito caro, que é a prata, e ele ainda falou, cara, as palavras do Senhor, ou em uma outra versão, as promessas do Senhor, são como essa prata 7 vezes refinada. Basicamente ele está querendo dizer, as palavras do Senhor são valiosíssimas, totalmente puras. E aqui a gente tem uma sensação quase que de refresco, assim, porque, cara, em meio a uma geração totalmente corrompida, como a gente tem falado, em meio a tanta sujeira, em meio a tanta escuridão, tem uma voz que vale a pena ser ouvida, tem palavras que valem a pena ser, sabe, meditadas e ser seguidas mesmo. Parece, assim, que a gente está andando num deserto gigante e do nada a gente finalmente encontra um oásis, né, um lugar com água e árvores, enfim. Ou parece que eu estava lembrando da minha época de escola, quando eu estou estudando para alguma matéria que eu acho muito difícil e eu estou morrendo de medo da prova, que vai ser, sei lá, essa semana. E aí, na aula antes da prova, um professor gente boa vem e revisa toda a matéria. E aí eu fico mais tranquilo, lembro de tudo que estava acontecendo. Então, traz uma segurança maior. E eu lembrei também, pelo menos na minha época, que eu tinha mais ou menos a idade de alguns aqui, eu tinha um jogo que era muito famoso, que eu espero que seja famoso ainda hoje em dia, beleza? Minecraft. Alguém conhece Minecraft? Pô, top. Algumas pessoas aí conhecem, talvez vão me entender. Eu jogava muito Minecraft, simplesmente. E aí, eu lembro da primeira vez que eu achei um diamante no Minecraft. Eu não sei se essa sensação foi igual para todo mundo, beleza? Mas, cara, quando eu achei um diamante, eu estava lá na caverna, né, minerando lá e tal. Caraca, eu achei um diamante, eu comecei a tremer, eu pausei o jogo, eu fui chamar meus pais, falei, meu Deus, eu achei um diamante, eu tirei print, eu nem sabia tirar print da tela na época. Eu aprendi como tirava print, mandei para os meus amigos, aí, ó, o que eu achei, não sei o quê. Aí já comecei a me achar melhor que os outros, né? Pô, com certeza tem mais diamante que você e tal. Cara, as palavras de Deus, totalmente puras, no meio de uma geração totalmente corrompida, é mais ou menos assim. É um alívio, é uma segurança, é uma surpresa tão maravilhosa. E assim são as palavras dele no nosso tempo. Na verdade, as palavras do Senhor são a única pureza verdadeira que a gente jamais vai experimentar nessa vida. E a gente percebe isso de forma ainda mais clara, nos nossos dias mais corridos, nos nossos dias mais estressantes. Quando a matéria da faculdade está muito difícil, ou quando o trabalho está muito pesado e tem muita pressão dos pais, ou do trabalho mesmo, quando tudo na vida parece que está sufocando a gente vê na reunião de oração toda semana, alguém vem e ora, Senhor, como foi corrida essa semana, como está difícil viver. Quando está tudo te sufocando assim, se aquietar diante de Deus, diante da sua palavra, é um alívio, é reconfortante e libertador, porque a gente é lembrado por ela que a gente não está sozinho. Apesar de toda mentira, o Senhor promete para a gente que nos protegerá para sempre. Quanto descanso essa verdade traz para o nosso coração. Existe esse contraste muito claro entre as palavras de Deus e as palavras dos homens. As palavras dos homens são totalmente falsas, são totalmente mentirosas, mas as palavras de Deus são completamente puras. E elas reforçam justamente que as promessas de Deus e as palavras deles certamente se cumprirão. Por isso que Davi colocou essa imagem aqui. As palavras de Deus são puras. Ele quer dizer, cara, com certeza elas são verdadeiras, com certeza elas vão se cumprir. Com certeza o Senhor nos protegerá para sempre. O próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra, é quem nos guardará para sempre. Ainda que a gente viva no meio de uma geração corrompida, ainda que sejam tão poucos os salvos, como Davi falou lá no início, ainda que seja tão impossível alcançar esse Deus por meio de Jesus, todas as coisas são possíveis e Deus ouve a nossa oração. Isso traz grande esperança para a gente, isso é maravilhoso demais. As purezas
a pureza das promessas de Deus vem justamente do fato de que Ele é totalmente puro. Reflete a pureza do Senhor. Suas palavras são totalmente puras porque Ele é totalmente santo. Essa é então a garantia da nossa salvação. Essa é a garantia da confiança nas suas promessas. Se Deus não fosse santo, a salvação então não teria valor nenhum. Essas palavras deles não teriam valor nenhum. A salvação não seria garantida, mas a salvação, graças a Deus, não depende da pureza das minhas palavras, não depende da pureza das nossas ações, depende da pureza de Deus. Então ela é totalmente certa. O próprio Davi não permaneceu puro, como a gente conhece pela história lá do famoso pecado dele, de traição, enfim, várias coisas, de assassinato. O próprio Davi não permaneceu puro, mas a sua segurança não vinha das suas palavras, não vinha dele, vinha do Senhor. Por isso ele clamou a Deus: salva-nos, Senhor, e recebeu a salvação que tanto ansiava. No fim das contas, a promessa mais maravilhosa de Jesus, totalmente puro para a gente, é lá de João 6,37. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então que a gente possa ir a Jesus essa noite mais uma vez, porque Ele é a única fonte de salvação para as nossas vidas. Agora, para as nossas aplicações. Primeira aplicação que esse texto traz para a gente: em meio a uma geração mentirosa, tenha atenção redobrada ao que você tem falado. Lembra que a acusação não foi de algum grande pecado aos nossos olhos hoje. A acusação foi de um pecado que muitas vezes passa despercebido para a gente, o pecado da língua. E, de novo, ele não estava no meio de um povo estrangeiro, ele estava no povo de Deus. Então, abre os nossos olhos para o que a gente pode estar vivendo hoje aqui na igreja, para o que a gente pode estar vivendo hoje no nosso coração. Em todos os lugares, principalmente dentro da igreja, dentro dos ambientes, você está saindo com a galera daqui, ou está no UP, ou está na reunião de oração, ou depois para resenhar em algum lugar. Tenha coragem de se posicionar contra qualquer tipo de fofoca, de mentira, de reclamação, de bajulação, de meias verdades, de reclamação, porque tudo isso desagrada a Deus. Se posicione mesmo, não deixa o pecado crescer no meio do povo de Deus. O povo de Deus foi separado para continuar separado, foi feito santo para ser santo mesmo. Segunda aplicação: em meio à geração que confia em si mesma, anseie e clame pela salvação eterna de Deus. Se os que não conhecem a Deus falam falsidades e confiam na falsidade, a gente deve falar purezas, porque a gente confia no Deus Santo. Então reflita no seu coração, onde está o seu coração, onde tem estado a sua confiança. Se sua salvação está no Senhor, não viva como se ela estivesse nas suas palavras, então. Não viva como se ela estivesse nas suas ações. Isso é muito desafiador para mim, esse salmo é muito desafiador para mim também, porque por pecados um pouco mais sutis como esses, lembram que a gente deveria ser expulso do povo, lembram que a gente deveria ser julgado por Deus com justiça. Então reconheça hoje o seu pecado, se arrependa diante de Deus e, como Davi, clame: salva-nos, Senhor. Anseie finalmente pela salvação que vem de Deus e será satisfeito nele. Essa é a garantia do próprio Deus: eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. E terceira e última aplicação para a gente: em meio à geração que exalta a maldade, se alegre na obra de Jesus e o exalte. No fim das contas, a diferença maior dentre esses dois grupos foi o alvo da sua exaltação, né? Enquanto uns exaltavam a maldade, Davi exaltava o próprio Deus. E, cara, a gente tem todo motivo para exaltar o nosso Deus. Em toda a história da humanidade, alguns cientistas calculam aí que aproximadamente 100 bilhões de seres humanos viveram na Terra. Isso naturalmente muda muito, né? Mas, enfim, a ideia é que muitas pessoas viveram, beleza? Só hoje no mundo, 8 bilhões de pessoas estão por aí. E nenhum deles jamais chegou nem perto de cumprir toda a lei de Deus, como seria exigido para a gente ter a salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos eles, ninguém seria capaz de se aproximar de Deus. Jesus foi o único para sempre. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Rei e representante final no julgamento de Deus.
contemple a sua majestade, entenda a grandiosidade disso, que ninguém absolutamente nunca seria capaz de fazer. Ele veio e fez, ele se fez homem, se humilhou, se fez pobre, se fez necessitado para salvar a gente. Adore ele, exalte ele como ele merece ser exaltado. Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Pelas suas feridas eu e você fomos curados. Então, se você crê nisso, não importa a geração que você viva, não importa onde você trabalhe, não importa onde você viva mesmo, não importa o que aconteça à sua volta, a obra de Jesus vai te alegrar, vai te confortar, porque Ele é mais do que suficiente para a gente. As suas palavras, as palavras de Deus, são essas que são totalmente puras, então medite nelas com seriedade. Entenda a preciosidade da palavra de Deus, essa palavra pela qual tantas pessoas morreram na história para a gente ter acesso, pela qual o próprio Deus morreu para a gente ter acesso. Medite nelas, as suas promessas também são totalmente puras, então confie finalmente e descanse na segurança que só Deus poderia nos dar. Lembra daquela frase lá do início, que uma mentira 1000 vezes contada vai se tornar verdade? Cara, a verdade é que essas pessoas não sabem, os infiéis não sabem, que uma mentira repetida 1 milhão de vezes nunca vai se tornar a verdade de Deus, porque só as palavras de Deus são puras, só nelas vamos poder confiar eternamente. Então confie nas palavras de Deus, medite, se arrependa e volte para Deus nessa noite. Senhor, muito obrigado pelas suas palavras, Deus, obrigado pelas suas promessas, Senhor, obrigado porque você é totalmente santo, Senhor, totalmente puro, e por isso a gente pode confiar em você plenamente, Senhor. A sua obra, Jesus, é mais do que suficiente para alcançar a gente, para transformar os nossos corações. Então, Espírito Santo, a gente pede essa noite que o Senhor aplique as suas palavras nos corações. A gente pede, Senhor, transformação nessa noite. Que o seu nome seja exaltado, Deus, que o seu nome seja adorado para sempre, Senhor. Salva-nos, Senhor, como disse Davi, salva-nos, Senhor, dessa geração corrompida. Usa as nossas vidas, Senhor, não para tirar as pessoas, para cortar as pessoas fora, mas para fazer o seu reino avançar, Senhor, em meio a essa geração de escuridão, por favor, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador perfeito e fiel, que a gente ora. Amém.